Segundo os dados do Ministério da Saúde, a Covid deixou mais de 700 mil óbitos acumulados no Brasil. Após 3 anos desde o início da pandemia e graças a um amplo esquema de vacinação, a população está mais protegida. Porém, grupos prioritários ainda precisam de dose de reforço. Apesar das recomendações, a adesão vacinal desses grupos está bem abaixo do esperado. Por que o público-alvo não tem buscado a vacina? Quais são as pessoas que ainda precisam de reforço e outras medidas necessárias no combate à Covid-19? Vamos responder essas e outras questões agora no Bendita Hora. Você já conhece quem está com a gente aqui? O Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião. É uma das maiores referências que nós temos no Brasil. O Dr. Júlio tem mais de 300 mil seguidores no Instagram e 750 mil inscritos. Já passou disso, já está quase 1 milhão de inscritos aí no YouTube, né? Considerado o canal do YouTube dele, considerado o maior canal de neurocirurgia do mundo. Obrigado, doutor, mais uma vez. Eu sempre fico, eu vou dizer de novo, sempre fico comovido com a presença do senhor aqui, dada a importância do senhor como médico e sempre disposto a informar, né? A formar e informar as pessoas. É muito bonito esse gesto de um médico. Obrigado. Obrigado, padre. Gosto muito de vir aqui também, porque é um programa que ele preocupa com o tema do momento, né? O momento, é verdade. Do momento, né? E com o tempo, né? Pra gente debater, né? É verdade. Eu falei, olha aqui, a gente, durante a pandemia, o senhor foi sempre uma voz muito importante aqui no programa, porque uma voz de esperança para as pessoas. Eu acho importante isso. Doutor, a pandemia não chegou ao fim ainda, não foi declarado final da pandemia. Perfeito. Né? A OMS vai ter uma nova reunião, todo mundo esperava ali por fevereiro, né? Mas ela adiou por causa do boom de casos que teve na China, mas provavelmente agora, abril para maio, eles vão fazer uma nova reunião para definir esse fim. Mas só a OMS que define. Então nós estamos tecnicamente na pandemia. Na pandemia, porque o que acontece? Tem um órgão técnico da OMS que define se está ou não. Mas cada país tem a sua diretriz, né? No Brasil, o mundo voltou ao normal, né? Tem quase medida nenhuma restritiva. Estados Unidos também, Europa, mas a OMS acaba sendo mais conservadora porque ela sabe que pode ter alguns focos em alguns países que não vale a pena ela retirar ainda. E o fato, o senhor lembrou, então, a gente praticamente está tendo uma vida normal. O último, acho que tem 2 semanas atrás, o metrô tirou as máscaras, né? Tirou as máscaras, né? Mas, então, e a pergunta que não quer calar, então a gente não precisa ter mais preocupação com a Covid? Para o senhor ter ideia, o que aconteceu? Com essas mudanças, né, de voltar à vida normal, parou de ter aquele relatório diário, né? Mas ainda estão morrendo 40 pessoas por dia por causa de Covid, então ainda é muita gente, né? Obviamente, isso mudou no mundo inteiro, né? O mundo inteiro está divulgando o mês de Covid, mas a gente precisa ter a vacinação ainda, as doses de reforço. Então, hoje, qual o grande cuidado? Hospital, que ainda está usando máscara, a maioria dos locais já não está usando mais, né? Então, não tem mais nenhuma orientação, a não ser essa do reforço da vacina. Eu acho que o único lugar é o hospital, né? Que usa hospital, hospital. Eu acho que isso vai continuar, eu estava pensando até esse dia, eu acho que isso vai ser uma prática que vai ser... continuar para sempre, porque... culturalmente, alguns locais usam. Nos Estados Unidos, eu fiquei um tempo, no pronto-socorro, quando eles estão atendendo, eles usavam já. Aqui não era tão comum. Mas mesmo quando a gente vai visitar, eu visito muito o hospital para dar bênção, Perfeito. Eu acho muito interessante, porque a gente entrava no hospital, entrava em UTI, tudo sem máscara, sem nada, tá? E eu acho que era uma coisa que devia ter, pelo menos, para todo mundo que fosse lá ter, né? Eu acho em especial na emergência, que tem muita infecção de vias aéreas respiratórias, né? Então, às vezes, você vai lá com a dor no pé e senta do lado de alguém gripado e acaba pegando gripe. Antigamente era assim, né? É verdade. Doutor, a vacinação, ela na verdade, ela continua, nós temos agora uma campanha nova de vacinação no Brasil, né? Perfeito. O que acontece? Esse mundo da internet traz muita informação, mas às vezes confunde a cabeça das pessoas, né? Eu acho que em Provérbios que tem assim, quanto maior a sabedoria, maior o conhecimento, né? Maior o sofrimento, né? Verdade. Então, quando você tem muita informação, tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas confundem. Então, o que aconteceu? O Ministério da Saúde do Brasil está dando dose de reforço para grupos específicos, o idoso e profissional de saúde, né? O senhor tomou? Acabei, tá aqui com o meu papelzinho aqui, ó. O meu papelzinho. Olha aqui, ó. A gripe e a bivalente. Para ver uma coisa, um homem, um cientista que, né, inteligente, vai lá e toma vacina, que eu juro. Olha, Barbosa. Isso mesmo. É tudo isso, não sabia que era tudo. É grande. Agora eu vi. Olha aqui, ó. Vacina.
O senhor tomou as duas vacinas? Tomei as duas, a dose da bivalente, que é a nova vacina, e também tomei a da gripe. Da gripe. Pode tomar junto? Pode tomar junto, um no braço, outro no outro. Pode tomar junto, então. Pode tomar junto. O que é a vacina bivalente, doutor? Isso. O que aconteceu, padre? Com a grande confusão? Porque muita gente, com a informação da vacina, ela é saindo vez por vez, né? Então, hoje a gente tem o quê? Grupos específicos, idosos, população de risco, que já está tomando, que seria a 5ª dose da bivalente, vale a pena. Por quê? A bivalente é a que protege melhor para Ômicron. Aquela Ômicron que é a que está hoje dominando, né? E quando a gente vê a vacina a primária que a gente tomou, ela não protege tão bem quanto a Ômicron. Então, todo vírus é assim, ele muda. Por isso que o da gripe, que eu estou mostrando aqui, a gente toma todo ano, né? Todo ano, porque mudou. Porque mudou. Então, essa é chamada bivalente. Bivalente, é. Pra você ter ideia, o impacto dela, os Estados Unidos, óbvio que isso no Brasil talvez demore um pouquinho, já excluiu as outras. Ela só vai dar bivalente a partir de agora. Agora, doutor, a questão da AstraZeneca, a AstraZeneca, que foi uma das primeiras e tal, ela não é mais recomendada? Isso. O que aconteceu? Teve uma confusão muito grande, foi até problema de comunicação, achei, do governo, né? Porque o que acontece? Ele mudou a diretriz. Então, abaixo de 40 anos não está dando mais, e Janssen. Não dá. Só que os portais de comunicação e na imprensa, às vezes saiu, acabou a AstraZeneca, aí deu uma confusão para as pessoas. As pessoas entenderam que acabou. Não, pode dar, mas para a população acima de 40 anos. AstraZeneca, né? Acima de 40 anos. E Janssen também. Além das outras, né? E o que aconteceu e por que essa mudança, né? Porque abaixo de 40 anos foram documentados, né, 40 casos de trombose. A gente aplicaram mais de 110 milhões de doses da vacina AstraZeneca e 40 casos. Vida é vida, né, padre? Eu sei que essas famílias, elas sofrem muito. Mas do ponto de vista médico-científico, nada desmereceu na vacina da AstraZeneca e da Janssen, né? Mas o que o Ministério da Saúde fez? Já que a gente tem outras vacinas, esse público que corre esse risco, mesmo pequeno, a gente não aplica mais. Não aplica. Então usa geralmente da Pfizer. Isso. Isso mesmo. É importante, doutor, reforçar, né, que todas as vacinas são boas. Perfeito. Aí quando saiu essa confusão, o que aconteceu? Muita gente perguntou, e eu tomei AstraZeneca, isso me dá risco? Eu mesmo tomei. Eu comecei tomando 2 da Janssen, porque foi da pesquisa que eu participei lá do Círio, tomei a da Janssen, depois, quando foi o reforço, foi da AstraZeneca e agora da Pfizer. O que aconteceu? Se você tomou lá atrás, não tem problema. É uma reação raríssima que dá, tipo uma reação alérgica, que quem toma essa vacina é no momento, é poucos dias depois. Se fosse para dar, já tinha dado. Já teria dado, então não precisa se preocupar. Assim, um dia eu vou... Não é isso, não. Isso, não precisa se preocupar. A gente vai acompanhar agora um depoimento da atriz Beth Goulart em prol da vacinação em campanha do Ministério da Saúde. Todo mundo sabe que a mãe da Beth, a Anissete Bruno, né, morreu devido à complicação da Covid. Veja só. Para você usufruir tudo que a vida tem de bom, você precisa ter saúde. E a vacina é o caminho da saúde. Você não precisa passar por um momento tão difícil da dor e da perda para olhar para isso de outra maneira. Algumas perdas aconteceram porque não tínhamos essa alternativa. Foi o caso da minha mãe. Às vezes eu pergunto se a vacina não tivesse chegado antes, se ela não estaria aqui conosco ainda. A dor não tem que ser motivo para vacinar. A vida, sim, tem que ser. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. O reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários continua. Vamos vacinar, sim. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Olha, na verdade, a campanha é bem impactante porque trata de uma coisa que muitas e muitas famílias viveram e muitas famílias ainda se perguntam, né? Se tivesse chegado antes a vacina. Perfeito, Se tivesse chegado. Agora, doutor, mesmo diante dessa campanha, nós estamos tendo uma adesão muito pouca da vacina. Está baixa, né? O que é? Por que isso? O que aconteceu? Para você ter ideia, o Ministério da Saúde anunciou que 9 milhões de pessoas foram vacinadas para essa bivalente, que dá mais ou menos uns 15% da população que poderia tomar. Então, imagine, 85% não tomaram ainda, né? O que aconteceu é o seguinte, toda vez que um problema... O ser humano é assim, com doença, né? Parece estar menos pior, ele esquece. Para prevenção é assim, né? Então, no caso da pandemia, a gente via filas. As pessoas desesperadas querem tomar uma, a outra. Hoje, o que aconteceu? Com essa situação, as pessoas realmente não estão indo tomar vacina. A gente tem que dar essa orientação, porque a pandemia não acabou. A vacina protege a Ômicron, que é a mais atuante. Então, por isso que eu fui lá tomar a minha, porque justamente, se aqui está mais circulando e essa vacina protege melhor, você tem que estar mais protegido. Agora, eu acho importante...
Volta e meia a gente é muito suscetível a campanhas mentirosas. De novo, se tem uma verdade, se tem uma mentira, a gente se apega à mentira. Perfeito. Se apega à mentira. Perfeito. É importante lembrar, gente, que a vacina é a única forma que nós temos da prevenção da doença. Perfeito. Para a gente ter noção de número, são 700 mil vidas perdidas. 700 mil. Uma vacina como a AstraZeneca, a Janssen ou a Pfizer, que foi utilizada no mundo inteiro, que protegeu. Quem faz fake news hoje em dia com a internet, o que é que eles estão fazendo? Eles pegam o fato e distorcem. Isso. Então, coloca assim, tiveram 40 casos de trombose em 110 milhões de doses. Aí ele bota, tá tendo trombose em todo mundo. E eles misturam com doenças comuns, por exemplo, infarto. Sempre matou mais no Brasil. Sim. Então, todo caso de infarto, ele diz assim, foi causado pela vacina. Isso é mentira. Porque infarto sempre aconteceu. Tem trabalhos no mundo acompanhando, aqui no Ministério da Saúde e os Estados Unidos também. Eles acompanham qualquer relato de possível intercorrência da vacina, eles investigam. Agora, a grande maioria não tem nenhuma relação e eles descartam inicialmente. Mas a gente constata com tristeza ainda que o negacionismo ainda está presente ainda. Muito forte. O que acontece é o seguinte, ser humano é assim, né? Dizem que é mais fácil você enganar alguém do que convencer que ele está errado, né? Então, assim, aconteceu muito isso. Pessoas que erraram, se equivocaram, falaram mal da vacina e a vacina realmente resolveu a pandemia no mundo inteiro, né? Porque foi fato, né? Isso é alguma coisa que a gente pode constatar. Muito claro. Rodolfo, né? Rodolfo não preocupa com doença, não. Doutor, seguinte, acho que uma dúvida também que a gente vê bastante por aí, a vacina bivalente, ela ainda não está disponível para todos, porque não tem vacina suficiente ou ainda não está sendo indicada para a população em geral? Não tem vacina suficiente. Tanto que os Estados Unidos, eles já excluíram, isso é decisão de ontem. O FDA falou que agora toda a população, quando for tomar vacina, vai estar tomando a vacina bivalente. O Brasil, o que aconteceu? O Brasil demorou de comprar vacina e começou a chegar ali por janeiro, mais ou menos. E como o Brasil é um país grande e tem até uma logística boa, eles optaram por selecionar por grupo. Então, tem 2 meses que começou com a bivalente e ainda está, depende de estado para estado, mas ainda está na população mais idosa. Esse é o grupo prioritário? Esse é o grupo prioritário. O que está assustando é porque eles não estão indo tomar. Então, isso é que está... Então, nós temos vacina para esse grupo. Tem para esse grupo. E o grupo não está indo tomar. Não está indo. Só 20, próximo a 20%. Então, o grupo prioritário é acima de 60 anos. 60 e anos. Com comorbidades também eles incluíram. Acima de 60 anos. E pessoas com comorbidade de qualquer idade. Então... Os pais também não estão levando isso para vacinar, então, né? As outras vacinas, não. O Wilson está falando aqui, ó, o Wilson que é, né, o Wilson que é pai, né, tem uma criança. Os pais não estão levando para vacinar. A ignorância supina novamente das pessoas com essa bobagem de medo da vacina. Aconteceram 2 problemas assim, Wilson. Um primeiro que eu achei é o seguinte, o Ministério da Saúde falou que há 1 mês atrás ele ia colocar a vacinação na escola. Porque tem a questão da logística do pai, né? Por exemplo, meu filho foi o dia inteiro na escola. Tem escola já que é assim, né? De manhã e de tarde. E às vezes tem pai com essa dificuldade de logística, o governo até anunciou isso, o governo federal, mas que teve problema por os estados e adiou um pouquinho. Ia ser bem interessante, né? Que óbvio, com autorização dos pais, com autorização dos pais é vacinado, né? E outro fator também é que toda vez que passa um problema, o ser humano é assim, né? Ele relaxa. Porque o pai teria que parar o que ele está fazendo, levar a criança, mas o Brasil está vivendo hoje uma das piores, é importante, ele falou, taxa de vacinação em quase todas as vacinas, não só de Covid. Isso é uma irresponsabilidade em relação às crianças. Primeiro, o Brasil chegou a ter que falar de novo sobre poliomielite. Poliomielite. Que é um absurdo, que já tinha sido erradicada. Erradicada no Brasil, Começou a ter algumas formas, até nos Estados Unidos, que às vezes a gente fala mal do Brasil, mas é uma coisa global. As fake news não é só o Brasil, não. Não é só aqui, Europa e os Estados Unidos também teve muito. E lá teve até forma selvagem da poliomielite. Poliomielite. A questão do sarampo, essas coisas, a gente começou a ver de novo, né, tudo isso. Vamos para o intervalo, porque tem assunto bom. A gente vai falar sobre amnésia. O doutor Júlio já trouxe o cérebro para ele mostrar onde que a gente esquece as coisas. Então fica com a gente. Amnésia, esquecimento, a gente vai falar sobre tudo isso, né? Vamos lá, tá bom? É verdade, né? É verdade. É um apelo que a gente precisa fazer para que as pessoas que vacinem. Se passam, ó, Rodolfo já vacinou, aqui o doutor já vacinou, né? Eu quero vacinar. Não, você também, você não tem idade ainda.